Oi, pessoas lindas, abençoadas, tudo bem com vocês? Eu vim gravar um vídeo agora. É um vídeo muito difícil pra mim, né? Mas eu deixei pra gravar esse vídeo de madrugada, porque é a hora que eu consigo ter mais silêncio aqui em casa. Porque aqui em casa somos 5 pessoas, né? Meus 2 filhos, meu esposo, minha mãe também tá aqui. Aí a gente mora num prédio, sempre tem barulho, confusão. Então eu deixei pra gravar o vídeo assim, esse horário, porque eu posso contar pra vocês tudo que aconteceu e como aconteceu, sem ninguém me atrapalhar, né? Eu vou ter relatos, assim, momentos que eu vou esquecer e vou ter que voltar atrás, porque minha cabeça é muito ruim. Depois que eu perdi meu filho, eu nunca mais tive a mente boa igual antes, sabe? Mas gente, esse vídeo é pra falar da morte do meu filho Caio. Quem me conhece, eu acredito que nem vai ver o vídeo, né? Porque eu falo muito desse assunto. E o que envolve a morte do meu filho tem um testemunho muito lindo, porque eu sou evangélica e Deus, nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele usou, assim, os profetas dele para falar comigo. E no dia da morte do meu filho também, Ele usou um profeta para falar comigo. Então, assim, eu garanto para você que ficar até o final do vídeo vai ser muito emocionante. Eu acredito que quem me conhece, né, já sabe da história, mas eu acredito também que tem muitas pessoas que me conhecem que eu não tive oportunidade de falar. Às vezes eu desvio olhar porque eu tô olhando pra uma flor que tem logo aqui à frente. E agora há pouco eu postei o vídeo dele, né, da homenagem que a gente fez pra ele. E eu falei, gente, mas se eu postar o vídeo falando que eu perdi ele, vai pintar pessoas perguntando do que faleceu. Então eu tenho que gravar o vídeo explicando a causa da morte do meu filho. Primeiro eu vou falar, eu vou começar do início. Acredito que o vídeo vai ficar um pouco comprido. Vou tentar resumir. Eu queria muito ter um outro filho, né? A minha vida com meu esposo começou em 2003. No final de 2003 a gente se conheceu. E em março a gente descobriu que estava grávida da nossa filha Evelyn. Desde então, desde 2003 que a gente está junto. E para honra e glória do Senhor, a gente passa muita luta, muita prova, né? Mas sempre com muito respeito, sempre com muito companheirismo, né? A gente consegue vencer. A gente consegue passar por cima das lutas e seguir, né? Com a nossa família, que eu creio que foi Deus que nos uniu e nos deu essa família linda que nós temos hoje. Gente, quando eu conheci o Gil, engravidei da Branquinha, eu tinha ela e era lindo, sabe? Era a coisa mais linda, mas eu queria um outro bebê. Só que eu queria uma menina, porque eu achava lindo, sabe? Menininha, eu gostava de vestir. E eu me lembro que a gente casou em 2009, isso. E um amigo nosso falou pra mim parar de tomar a pílula, né? Porque tava me engordando. E eu falei, é verdade, né? Vou parar de tomar a pílula. E aí uma vez só que a gente ficou junto, assim, sem se prevenir. E eu louca pra ter um bebê, né? E ele falou assim, imagina, Carla, que uma vez só vai acontecer alguma coisa. Mas eu acredito que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Quando foi no início de janeiro, isso foi em novembro. No início de janeiro, outubro, isso mesmo. Eu descobri a gravidez do Caio, setembro. Isso, eu casei em setembro, em outubro parei de tomar a pílula, em novembro eu engravidei. E eu me lembro que foi muito difícil para descobrir, sabe? E quando eu descobri, gente, foi a coisa mais linda do mundo, porque eu queria muito aquele bebê, sabe? E com 5 meses eu fiz o teste não, o ultrassom, e eu vi que era um menino. E eu fiquei tão apaixonada com aquilo, assim, sabe? E eu tava assistindo a novela na época que era a Rainha da Sucata e tinha o Caio, sabe? E eu gostava do personagem do Antônio Fagundes e eu falei, eu quero que ele se chama Caio. Aí a Ju falou, mas eu não gosto desse nome. Eu falei, Ju, mas é tão lindo. Aí as pessoas falavam assim, todo Caio é terrível. Eu falava assim, não tem problema, eu quero Caio. E aí, gente, a minha gravidez correu, né, bem, e o parto foi muito complicado, né. Primeiro, eles tentaram tirar o Caio a ventosa, né,
porque o Caio nasceu em Portugal. Em Portugal é muito diferente daqui, sabe? Eles tentam de tudo para tirar os bebês primeiro à força, para depois, só em último caso, né, fazer uma cesárea. Minha filha Evelyn mesmo nasceu, foi fórceps e nasceu praticamente morta, foi reanimada com tudo, adrenalina, massagem cardíaca, quase que eu perdi minha filha. E o Caio, graças a Deus, e a Evelyn ficou na UTI 3 dias, e o Caio não, o Caio saiu puxado por ventosa, ele não veio, puxou com ferro, ele veio. E eu me lembro que quando eu vi o Caio assim a primeira vez, eu falei com a moça, deixa eu ver o rostinho dele, porque eu tinha muito medo deles trocar o Caio lá, sabe, na maternidade. Eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa, sabe? Eu sempre fui aquela mãe assim, eu sou chata ao extremo. E aí, eu falei que eu queria ver o Caio, eles deixou eu ver o Caio, e o Caio foi. Quando o Caio voltou pra mim, coisa mais linda do mundo. Amamentei ele, fiquei com ele ali no hospital, voltei pra casa. E aquele amor, né, gente? Porque um filho, um bebê, é a alegria de uma casa. Eu tive muito problema com ele, que ele tinha cólica. Mas eu acredito que tudo aquilo que eu passei no início, quando ele nasceu, é porque eu tinha que ficar o mais possível, assim, o tempo possível com ele, porque eu não ia ter ele para sempre. Então, Deus sempre permitiu, assim, desde o início, que a gente ficasse sempre muito juntos. E aí, gente, eu vou dar uma resumida. O Caio tinha 8 meses e estava uma crise muito feia em Portugal. A gente decidiu voltar para o Brasil. Chegamos aqui no Brasil. O Caio muito lindo, muito maravilhoso, cresceu. Realmente, no início, ele era muito abençoado, meu Deus, fazia muita arte. Mas sempre muito carinhoso. Sempre falava o tempo todo, mamãe, eu te amo, você é a melhor mãe do mundo, eu amo a minha família. Com 2 aninhos ele já falava, com 2 anos e pouco eu tirei da fralda, era muito esperto. E ele encantava todo mundo que vivia ao lado dele, sabe? Ele era apaixonado por todos que viviam do lado dele. Na igreja ele fazia tão lindos gestos, sabe, que ele não sabia fazer igual as criancinhas, e eu ensinei ele a rodar as mãozinhas. Então, assim, era uma criança, assim, que não tinha quem não gostasse, sabe? Minhas amigas pegavam ele, levavam para aniversário, porque em 2012, eu cheguei em 2011, em 2012 comecei a fazer unha, e eu, assim, eu nunca gostei muito de ir em festa, sabe, nunca gostei muito de ir em aniversário e tal, assim, e as minhas colegas falavam, deixa eu levar o Caio, mas a Evelyn, porque ele só fica em casa, você não sai com eles, assim, para aniversário, você só sai com eles. Eu saía com eles toda semana, eu ia toda semana, 1, 2, até 3 vezes, eu passeava com eles no cinema, ia pro shopping, comia McDonald's, comprava roupa, sapato, fazia uma arte na rua. Então, assim, eu pensava assim, como eu não tenho muito tempo para eles, quando eu tinha tempo eu saía com eles, levava pro cinema e comprava roupa, sapato. Eu sei que isso não preenche, sabe? Mas eu sempre queria fazer isso, sempre tentando agradar os meus filhos ao máximo, né? E sempre deixando eles bem lindos, né? Porque eu gosto dos meus filhos bem arrumados. Que mãe que não gosta? E eu trabalhava muito para isso, mas ele sempre estava ali rodeando, perto de mim, sempre pertinho de mim. E sabe, às vezes precisava de mim para alguma coisa, para mudar o desenho e tudo, sabe? Ou quando eu pedia um copo de água, ele trazia. E assim é a nossa vida. O Caio, nós fizemos aniversário no mesmo mês, né? O Caio nasceu eu sou dia 21 de agosto e o Caio nasceu dia 24 de agosto. E foram 5 anos, assim, que eu passei com ele, assim, os 5 anos mais lindos da minha vida, sabe? Minha filha nasceu quando ela tinha 6 anos, eu tive ele. Então, assim, eu fui completa. Quando eu tive meu filho, eu me senti completa. Eu falei, meu Deus, não preciso de mais nada, porque eu tenho tudo. Uma filha linda, um filho lindo. E eu só pedia para Deus guardar, né, meus filhos. Minha oração era essa, gente, guarda meus filhos, Senhor. Gente, eu saía com meu filho, eu colocava meu telefone na etiqueta da roupa, eu pegava a bolsa, aquelas que tem a alça solta, eu amarrava não, né, eu colocava a alça aqui na minha calça e na calça do Caio.
Quando eu saía com o Caio, que eu comprava carne, suponhamos assim, né, onde eu ia, saía com ele, ia atravessar uma rua que tinha muito carro, eu falava assim, segura na minha blusa, se eu andar, você anda, se eu não andar, você não anda. E assim a gente fazia, ele era super obediente. Ele era muito obediente, sabe? A gente ia para Minas passear e a gente ia muito numa cachoeira que tem lá na minha cidade, sabe? Que eu ia sempre desde pequena. E eu me lembro que os meus sobrinhos, pouco mais velho que o Caio, né? 2 aninhos mais velho que o Caio, eles entravam na água e brincavam e tal. E o Caio ficava só na beirada. E eu pegava no Caio, né? Porque eu sou uma mãe muito brincalhona. Eu levava o Caio mais assim pro meio, assim, né? E segurava ele, apertava ele em mim e abaixava a cabeça dele na água. E ele levantava gritando, mãe, você é ruim e tal, tal. E ele tinha muito medo, sabe? Ele não entrava nem na cachoeira. Ele não entrava porque eu colocava medo, sabe? Eu falava assim, tá na água, você afunda e você morre, você nunca mais vai ver a mamãe. E ele falava, né, que tinha muito medo. E aí, gente, eu sempre eduquei meus filhos, sempre conversei muito com meus filhos, sempre expliquei tudo para meus filhos. E aconteceu uma certa vez que a minha prima ia casar, né, em Minas Gerais. E eu tinha ido em Minas, eu tinha uma semana. Minha mãe estava doente, eu fui ver ela, aí voltei. Naquela época a gente estava bem de situação, tinha um dinheiro na conta, e eu falei assim, eu vou no casamento. Aí meu marido falou, vai sim, Carla, né? Vai sim. E pra mim não era muita dificuldade, porque a gente, falei, vou pagar mais barato, vou no ônibus de sacoleira, né, e tal. E, gente, fui pro Brás, com mala, com menino, peguei o ônibus, mas eu me lembro que o ônibus saía 4h30 da tarde e era 11 horas da manhã. A minha amiga que morava no quintal comigo falou assim, foi lá em casa, falou assim, Carla, você não vai viajar? Eu falei, ai, Cris, eu não sei se eu vou viajar, porque eu não tô assim sentindo de viajar, sabe? Eu tô com uma coisa ruim. Ela falou assim, imagina, Carla, vai viajar assim. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, mamãe, vamos, mamãe, eu quero ir muito na piscina. Aí eu falei assim, oh meu Deus, como eu sempre fiz tudo pelos meus filhos, eu falei assim, Jesus, eu não fui no casamento da minha prima quando ela casou a primeira vez, agora a segunda vez eu vou no casamento da minha prima, porque, né, ela merece, é minha prima. E me arrumei, gente, sabe? Eu tinha saído um dia antes pra comprar roupa, comprar o presente dela, né? O desânimo tava ali, mas eu fui. Pegamos ônibus aqui 4h30, 5 horas no Brás, né? Um ônibus sacoleiro, fomos para Minas. Chegamos lá às 6 horas da manhã. A alegria do Caio chegou, minha mãe, minha tia esperando a gente, tudo tal. E eu já cheguei, ia arrumando um, arrumando o outro, fazia sobrancelha de um, sobrancelha de outro. E aí, quando foi durante a tarde, minha prima me chamou, falou, você pode me maquiar? Eu falei, meu Deus, eu te maquiar? Falou, porque era congregação, né, não maquei assim, tal. Aí eu levei a minha maquiagem que eu levei, aí dei uma arrumadinha nela. E eu lembro quando eu cheguei na casa da minha mãe, ele já estava arrumado com a blusinha branca que eu comprei pra ele, sabe? Muito lindo. E ele disse pra mim assim, eu tô bonita? Eu falei, você tá lindo, meu amor. Beijei ele e eu falei assim, cuidado pra você não amassar a roupinha, tá bem? Ele falou, tá bom. Aí nisso eu cheguei correndo pra me arrumar e a minha mãe foi com meus 2 filhos, né, minha tia, pro casamento. E eu fui me arrumar e meu tio veio me buscar, né? E eu cheguei no casamento mesmo em cima da hora. E eu só falava assim com a minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, a senhora tá indo com o Caio, só sabe que lá tem lagoa, piscina, não tira o olho do Caio nem um minuto. Caio, você tá ouvindo a mamãe falar com você? Lá tem jacaré na lagoa, se você for na lagoa, o jacaré te morde, te mata. Eu falava com ele, né? Ele vai te engolir. Aí ele falava assim, tá bem, mamãe, já falou, eu não vou na lagoa, eu não vou na piscina, eu prometo. E ele é muito obediente. Então, assim, eu cheguei no casamento e eu não perdi ele de vista. Onde ele estava, eu estava junto, né? E o casamento foi muito bonito, aconteceu, a gente foi embora. Quando chegamos em casa, ele falou assim, eu lembro que o sobrinho da minha mãe, meu primo, me deu, eu gosto muito de criança, né? Ele me deu um beijo no braço. Aí o cara era muito ciumento. Aí ele foi e deu
15 beijos no meu braço, 15 beijos. E falou assim, mãe, deixa eu dormir com você. Eu falei, não, meu amor, não tem como você dormir com a mamãe, porque era um colchão de solteiro, né? E o colchão que minha mãe tinha colocado no quarto era grande para eles poderem dormir e tava fazendo muito calor. Eu falei, dorme lá com a vovó. Aí ele foi dormir com a minha mãe. E me lembro que no outro dia acordamos, tomamos café, e eu falei, desculpa, eu tirei o foco um pouquinho aqui. Falei assim com ele. Aí falei assim, chama os meninos. Aí chamou os meninos, né? Que no caso eram meus dois sobrinhos, os meus 2 primos, que são filhos do meu primo Marcelo, e o meu filho Caio e minha filha Evelyn, né? Que na época a Evelyn tinha quase 11 anos. Tinha 10 anos, ia fazer 11 depois de uma semana e pouca. E nisso eu fiz uma reunião com eles. Falei, olha, gente, é o seguinte, eu tô indo pro casamento, eu vou olhar vocês. Porque a minha casou na sexta e o sábado foi para poder arrumar o sítio. E enquanto algumas pessoas arrumavam o sítio, lavavam as louças, né, que era alugada, não sei como é que funcionava, outras entregavam as mesas, nisso a gente ia ficar curtindo o dia no sítio, né, churrasco, essas coisas. E eu falei com eles assim, gente, todo mundo tem que vir, ficar perto de mim, não pode entrar na piscina grande, porque a piscina grande morre afogado. E aí nunca mais vocês vão ver a gente. Aí eu me lembro que eu falei assim, olha, quando chegar lá, vocês têm que vir até a mim para me tirar a roupa de vocês, para vocês entrar na piscina, tá bom? Não pode ir correndo pra piscina e tem que ficar sempre perto de mim. Aí ele falou, tá bem, mamãe, tá bom. Tirei uma foto, tem uma foto registrada deles lá. E nisso meu primo chegou. A gente já tava com quase tudo arrumado, meu primo chegou, ele veio trazer uma légua de cadeira e mesa, né, no carro, e era uma picape. Ele falou assim, se vocês andar rápido, dá pra levar vocês. Aí eu lembro que a gente entrou rápido ali, sabe? E fomos pro sítio. E durante o caminho, eu lembro que meu primo corria, sabe? E era estrada de chão. E eu lembro, assim, que eu segurei forte nele, sabe? Deixei até a bolsa de coisa, assim. Porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ele, sabe? Dele, sei lá, do carro, dar um pulo e ele cair. Nossa, mas eu era muito medrosa. Não só com ele, mas com a minha filha também. Só que a minha filha sempre foi muito... eu sempre conversei muito com ela, então ela é uma menina muito sabida, sabe? Minto, minha filha tava lá já. Minha filha tinha dormido no sítio. Isso com a prima dela. Aí chegamos, gente. Gente, foi tudo muito rápido. Chegamos no sítio. Aí todo mundo da congregação, assim, a maioria, né? Aí algumas pessoas que não eram aí. Eu me lembro que não tinha adulto na piscina. Aí eu falei assim, só tinha adolescente. Eu falei, eu vou pra piscina. Aí a minha avó idosa, eu falei, eu vou cuidar da minha avó e das crianças, né? E eu sempre fui muito... Eu nunca gostei muito assim de ficar fazendo muita coisa, sabe? Eu faço meu serviço de unha e faço uma janta, se precisar eu limpar a casa, mas como vocês sabem, eu sou muito alérgica, então assim, eu sempre gostei muito de ficar na minha, assim, sabe? Se precisar, em último caso, que eu ajudo, mas se eu puder ficar assim de boa, sabe? Eu fico. Enfim, isso não vem ao caso, mas eu fiquei lá, de boa, curtindo o dia, tirei muitas fotos, inclusive tirei foto dele no chuveirão, né? Tirei foto dele na piscina pequena, né? E tirei foto dele também, assim, sentado na beira, né, da piscina grande, que tinha uma escada assim dentro da piscina, e ele sentado bem na beirinha mesmo, nem no primeiro degrau, ele tava na beirinha. E eu lembro que eu chamava, vem cá, vem na piscina com a mamãe, ele falava, não, não vou. Porque você é muito ruim, você me afunda. Aí eu falei, então vem com a vovó. Aí a minha mãe entrou na piscina e ele entrou junto com a minha mãe. Mas comigo ele não entrou, porque ele tinha medo, muito medo. De tanto que eu falava, ele tinha pavor. E aí, gente, eu lembro que a minha mãe falou assim, gente, o almoço tá pronto. E ele, muito obediente, foi lá pegar a comidinha dele. E eu tava lá com a minha avó na beira da piscina. E o Caio, ele já tinha 5 anos, mas ele era muito preguiçoso para comer. Ele comia de tudo, mas a maioria das vezes eu tinha que ficar brigando em cima dele para ele comer. Aí nesse dia ele chegou para mim e falou assim, mãe, você pode me dar comida? Eu falei, posso. Gente, ainda bem que eu dei comida para ele naquele dia, porque eu sempre falava, não filho, você tem que comer sozinho, você é um rapaz. E nesse dia eu dei a comidinha para ele. E
eu lembro, né, daquele arroz com molho branco assim, aquela carne, né, que serve nos casamentos. Eu lembro dele mastigando, jogava aquela comida para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e ainda falava assim, come mais um pouquinho, só mais uma, porque mãe é sempre assim, né? E ele comeu aquela comida e eu falei com ele assim, agora eu caio. Agora você vai levar o prato e a mamãe vai levar a Vivi, que no caso é minha avó. E nisso, eu levantei minha avó e ele foi na frente com o prato de comida e eu fui com a minha avó caminhando. Ele chegou lá, entregou o prato para minha mãe. Eu sentei minha avó no banco e entrei. Gente, assim, eu juro para vocês, 1, 2, 3 no máximo de tempo eu fiquei longe do meu filho. O Caio saiu ali da cozinha e eu entrei. Minha mãe tava com 2 pratos, o meu e da minha avó. E tinha arroz e molho branco. Eu falei, mãe, eu não quero molho branco, eu quero comer churrasco, porque tava tendo churrasco, né? Aí minha mãe foi, pegou os pratos da minha mão. Eu saí pra fora e eu falei com a moça que tava lá, né? Eu falei assim, eu falei um assunto com ela que não vem ao caso agora, brincando, né? E ela foi, brincou comigo, foi assim, muito rápido. E a minha irmã escutou alguém gritando o meu nome e falou, olha lá, Carlinha, ao Caio. Gente, isso casa assim da minha mãe tirar a comida do meu prato. E quando ela falou Caio, eu falei assim, será que tem alguém brigando? Porque o Caio não ia brigar com ninguém, o Caio não era menino de brigar. O Caio era muito calmo, o Caio era um menino assim, amigo, era bobo até, as crianças batiam nele. Eu falei, o que será que tá acontecendo? Gente, e eu fui simplesmente assim, fui logo. E quando eu cheguei assim, perto da piscina, eu lembro assim que eu vi uma pessoa reanimando meu filho. E quando eu cheguei mais perto, meu primo, pai dos meus priminhos que eu tava olhando, tinha acabado de chegar, ele é moreno, meio moreno, escuro, e ele tava branco assim, eu olhei assim, meu filho, e meu filho vomitou a comida só vomitou a comida que ele tinha comido. Assim, eu pulei tão alto que eu não lembro falar pra vocês como eu tive força. Eu gritava, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu tava aqui agora, eu deixei um monte de adolescente na piscina. Por que ninguém olhou meu filho? Aí na hora que eu falei isso, eu só dei um estalo e falei, vamos pro hospital. E tinha um hospital a 5 minutos dali, né? Gente, mas a primeira coisa assim que eu acho que eu devia ter feito era primeiro ter tentado reanimar ele, porque foi muito pouco tempo que eu fiquei longe dele. Só que a minha prima, ela é técnica de enfermagem, e depois que passou, ela disse assim que pôs a mão nele e não sentiu o pulso dele. E aquilo é muito estranho, porque eu fiquei 2 a 3 minutos longe do meu filho. Meu filho foi achado morto dentro da piscina. Depois que passou tudo, a pessoa falou que sentiu vontade de pular na água e pulou e pisou na mão do Caio no fundo da água. E, gente, isso é depois, eu vou contar junto com o testemunho. Quando eu peguei meu filho ali, eu lembro que a minha filha queria ir junto, eu falei, não. E a gente correu, o carro, sabe assim, a todo... E chegamos no hospital, a enfermeira colocou uma coisa aqui no nariz dele, assim, e começou a fazer a massagem. Só que ela, em vez de perguntar pra mim, ela perguntou pra moça que foi comigo, né, que foi um casal e essa moça. E essa moça era técnica de enfermagem. E ela que levantou do banco para me sentar, minha avó. Se ela tivesse perguntado para mim assim, quanto tempo foi? Eu falava para ela, mulher, o meu filho estava junto comigo quando você levantou do banco para me sentar, minha avó. Foi muito rápido, mas ela não perguntou nada, ninguém perguntou nada. Simplesmente, gente, eles não fizeram nada. Não tentaram reanimar meu filho. Porque eu acredito que eles pensaram que meu filho ia ter morte e ficar vegetando, se voltasse, eu não sei o que acontece. E naquele momento ali, eu ajoelhei ali, eu orei para Deus e fiz uma promessa para Deus e falei, Senhor, traz meu filho de volta. Senhor, eu não vou aguentar ver esse meu filho. E naquele momento, eu senti assim, uma paz
tão grande, quando eu levantei assim da minha oração. A médica falou assim pra mim: mãe, não posso fazer nada pelo seu filho, ele já tá morto. Aí eu olhei pra ela e falei: pelo amor de Deus, tenta alguma coisa, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ela: não posso fazer nada, não posso. Na hora eu pensei, se eu gritar, se eu ficar louca aqui. Resumindo, gente, eu estava sozinha, sem meu marido, sem ninguém perto de mim. Eu só tinha aquelas pessoas que me levaram. E Deus me bastou. Porque eu falei, se eu gritar e se eu me dar injeção, vai me desmaiar. Ou eu mesma ia cair dura lá. Eu preferi ser forte. E eu pergunto pra vocês, como eu fui forte? Se ele era tudo que eu tinha de mais precioso. A primeira reação que eu tive foi falar assim: deixa eu ligar pro meu marido. As pessoas me olhou. Meu marido estava aqui em São Paulo. Eu falei, liguei pra minha casa no telefone fixo. Falei, amor, você tá em pé? Ele falou, tô. Falei, senta. Ele falou, que foi, Carla? Falei, senta, amor. Ele fala logo, Carla. Falei, Gil, o Caio morreu. Ele falou, o quê? Para de brincar. Falei, amor, o Caio morreu. Aí, ele não acreditou. Passei pra médica, a médica, pai, a gente não pode fazer nada. O Caio chegou aqui, está sem vida. E nisso, ele me contando. O Gil ficou louco. Ficou louco aqui em São Paulo. Eu lá em Minas. O Gil ficou doido. Saiu pra rua. A vizinha veio ajudar ele, chorava, ele gritava, disse que ele ficou desesperado. E aí, ele ligou, eu acho que ele ligou pra irmã da igreja, né? E essa irmã da igreja já ligou pro genro dela, que era muito amigo do meu esposo, e ligaram pro pastor da minha igreja, né? Que é um pai pra nós. E nisso, ligou para as pessoas da igreja e as pessoas da igreja já começaram a chegar na minha casa para dar apoio para ele. E eu lá, gente, sozinha, me sentindo desamparada. Por quê? A minha mãe chegou. Logo depois que eu cheguei, passou um tempo, a minha família chegou, estava no casamento. Minha mãe chegou, teve que ser medicada por causa da pressão. E ela gritava. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, não grita, mãe. E nisso caiu lá naquela maca. Aí a médica falou assim, mãe, a gente vai ter que levar o Caio pro necrotério. Aí eu falei assim, pra aquela pedra fria, doutora? Ela falou, infelizmente, a gente tem que levar ele pra lá, porque a funerária de Ibaporanga tá vindo pra pegar ele e tal. Aí eu falei, doutora, deixa eu levar ele. Ela falou, imagina. Eu falei, por favor, deixa eu levar ele, porque eu não quero... Deixa eu levar ele, eu não quero que ninguém leve, eu vou levar. Ela falou, não, você não consegue. Eu falei, consigo. Gente, pergunta pra mim, aonde eu arrumei força pra me fazer isso? Eu não lembro, não sei falar pra vocês. Resumi um pouco, gente, porque tá muito grande já o vídeo. E eu peguei o Caio. Gente, quando eu passei perto da minha mãe gritava com Deus, por quê, meu Deus, por que o Senhor fez isso com nós? Eu falava, mãe, não faz isso com Deus, Deus sabe de todas essas coisas, gente. Não sei como eu falei isso com a minha mãe. Pergunta pra mim, gente, eu não sei explicar pra vocês. E nisso, quando eu cheguei dentro do necrotério, a moça mandou eu colocar o Caio naquela pedra fria. E eu falei, não, moça, eu não vou colocar ele. Forra um lençol, moça.
A moça foi um lençol e... Ai, gente, muito difícil. Eu coloquei ele lá e teve uma hora que eu vi o pezinho dele e o pezinho dele não mexia, sabe? Tava rígido. E nesse momento eu entrei em desespero. Assim, eu acho que eu tive uma crise de pânico. Que depois que passou, tinha um carrinho assim, né? Deve ser de instrumento, sei lá, que eles usavam. Minha mão ficou tudo ferida, porque eu acho que eu bati, eu socava aquele carrinho, porque eu não queria acreditar. E nisso, eu tentei ficar o máximo calma possível. Eu tava de biquíni, de short. Chegou uma senhora que eu nunca vi na vida, me deu uma blusa pra me vestir. E a minha família, eles não chegavam perto de mim pra me abraçar. Parecia que eu tava com... Deus que me perdoa, parecia que eu tava com uma doença contagiosa. Ninguém me abraçava, as pessoas chegavam só pra mim assim, sabe? Aí eu falei com minha prima assim, tira uma foto pra mim mostrar pro Gil. Ela, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí tirou uma foto do Caio. E nisso eu fiquei ali. Minha filha chegou. Eu cheguei perto dela, eu falei assim, Branca, eu tenho uma coisa pra te falar. Ela falou, o que foi, mãe? O Caio tá bem? Eu falei, Branca, nós perdemos o Caio tá com Deus. Aí ela começou a chorar, chorar, chorar. Eu falei, ô filha, fica calma. Eu preciso muito de você nesse momento. E eu me lembro assim, sabe? Um monte de roda de gente. E eu em pé. E eu sentei assim. Eu falava, meu Deus, isso é um sonho. Isso não tá acontecendo comigo. Mas era verdade. Quando a funerária chegou para levar o meu filho, tirado da sala. E aí eu fui para a casa da minha mãe. E lá na casa da minha mãe, eu recebi muito apoio das minhas amigas de infância, que tava tudo lá me esperando. E nisso foi muito doloroso, porque eu tive que ir até a funerária, né? Porque eu tenho um tio lá, mas ele não teve capacidade de olhar pra mim, sabe? Os caixão, olhar as coisas, sabe? E eu tive que ir lá pra mim cuidar disso, sabe? É naquele momento que eu só queria morrer junto com meu filho. E eu me lembro que as minhas amigas falaram, não, deixa que eu vou resolver isso. Falou, não, tem que ser ela. E eu fui, escolhi o caixãozinho branco, escolhi uma coroa, sabe? Gente, eu não vou entrar nesses detalhes, porque é uma coisa que me entristece muito, muito, muito. E nisso eu voltei. Gente, eu lembro quando eu fui, eu não tinha pé. Parecia que eu tava voando, flutuando. E eu lembro que eu voltei. E eu fui tomar um banho na casa da minha... Eu chamo ela de tia Nega. Ela é irmã da minha tia, casada com meu tio. Mas a gente sempre foi criada ali junto, vizinho. Então ela é minha tia. E eu tomei um banho na casa dela, sabe? Lavei meu cabelo, vesti uma roupa. E fiquei esperando o caixão chegar. Ai, tá me dando tanto na boca do estômago, que é muito triste. Quando o caixão chegou, eu falei que eu não queria sair de perto um minuto. Quando eu cheguei perto do meu filho, que eu vi ele ali, gente, com a roupinha branca. Que eu vi ele assim, já começando a ficar roxo. Eu falei, ai, Caio. Ai, Caio. Aí, gente, caiu a ficha, sabe? Que não tinha acontecido comigo. Eu tava acreditando que eu punha a mão nele assim e falava assim, meu Deus, ressuscita o meu filho. Senhor, ressuscita o meu filho. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. E nisso, gente, eu tava muito rouca, porque quando eu passo por uma situação muito traumática, eu fico rouca. E foram poucas as vezes que eu fiquei rouca, mas eu fiquei rouca. E eu pedi assim as pessoas, sabe, que tava lá pra orar por mim e pra cantar louvores. E eu lembro que tinha um hino que eu amava, da Bruna Carla, Pai, eu confiarei. E eu cantava, né? Rouca. É assim o hino. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te
esquecer, lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorares, confia em mim. E se te machucares, confia. Então, gente, assim, não vinha na minha cabeça o tempo todo e eu pedi para louvar, né? E só que as pessoas estavam ali, a maioria da congregação cristã, então eles não sabiam, porque a congregação já tem um hino deles, a harpa deles, eles só cantam aqueles hinos do inário. E aí, gente, eu me lembro que no decorrer da noite, eu estava dando quase 11 horas, eu ali, né, no beira do caixão do meu filho. Nisso, meu marido vindo de São Paulo, porque o pastor, e mais o carro do pastor, mais outro carro, e alguns amigos nossos falaram, não, a gente vai com você, vai levar você para lá. E eles pegaram meu marido, levaram meu marido para Minas, né? Meu marido já estava a caminho e eu lá fazendo o velório do nosso filho. E eu me lembro, gente, que essa parte eu queria pedir para quem está assistindo, assim, prestar muita atenção, porque é a parte, assim, mais emocionante, a parte mais, assim, que eu vi Deus, sabe, na minha vida trabalhando, porque Deus já falou muito comigo através de vários profetas, mas nesse dia foi o dia que eu vi o cuidado de Deus, sabe? E desde o momento que eu peguei o Caio, eu só falava assim com Deus: Senhor, se o Senhor não ressuscitar o Caio, o Senhor me leva, porque eu não vou conseguir sobreviver. Porque, meu Deus, eu cuidei tanto do Caio, e o Caio morreu afogado. Eu não aceito, Senhor. Eu não aceito, não que eu não aceito, porque não tenho palavras para explicar. Sabe, porque muitas crianças morrem adultas, afogadas, mas, meu Deus, eu não aceitava que meu filho não gostava de entrar na água, meu filho tinha medo da água. Como que meu filho ia pular naquela água? Meu filho não entrou naquela água, Senhor. E eu ficava, meu Deus, tantas crianças, tantos adolescentes, e ninguém viu meu filho, um minuto que eu saía. Aí eu falava, não, meu Deus, eu não acredito, e Senhor, me ajuda, me ajuda. E ali sempre no meu pensamento: se o meu filho não voltar, Jesus, eu vou me matar. Eu não vou conseguir sobreviver, Senhor, traz meu filho de volta. E nisso, gente, começaram a cantar uns hinos da congregação. E a minha mãe virou assim para um irmão que veio de São Paulo pro casamento da minha prima, que a minha prima morava aqui em São Paulo. Se separou, foi para Minas e lá encontrou outro marido, né, um namorado, e casou. E esse tinha ido um casal e esse irmão, né, da igreja da congregação da minha mãe. Esse irmão da igreja da minha mãe, a gente fala irmão, é porque é da congregação cristã, tá, gente? A irmã dele mesmo, de sangue, tinha viajado com ele, o marido dessa irmã dele, e ela ficou assim em pé pra mim. E minha mãe falava assim: põe a mão nele, eu não sei o nome dele agora, põe a mão nele, irmão. Pede pra Deus trazer meu neto, pra ressuscitar meu neto, irmão. Por favor, pelo amor de Deus, pede pra Deus trazer meu neto de volta. Nisso, gente, começou a cantar os hinos da congregação. Aí cantou um hino que chama Rosa de Saron. É um hino muito lindo, Rosa de Saron, ó Igreja de Jesus. Não lembro agora direito. Gente, quando esse hino terminou, essa irmã começou a falar em línguas estranhas. Falou: irmã Carla, Deus tem uma palavra para você, você crê? E nisso, gente, eu não estava esperando isso. Eu olhei assim e eu fiquei assim, sem entender aquilo, mas eu falei: ai, meu Deus, eu quero. Amém, eu quero. Irmãos, ela começou a falar para mim, falou assim: Carla, é assim, eu vou tentar lembrar como ela me falou, porque foi um momento muito emocionante da minha vida, porque foi um momento que Deus veio, me pegou no colo e me abanou assim, bateu nas minhas costas, sabe? Ele me carregou, me deu de mamar. Se eu fosse um bebê, ele tinha me acalentado, me dado de mamar, porque, gente, Deus, ele cuidou de mim como se eu fosse aquela filha, sabe assim, que naquele momento precisava de um colo, precisava de um peito, do seio da mãe. E ela falou assim: Carla, eu vou começar te contando. Assim, eu recebi o convite da sua prima, eu estava em São Paulo. E quando eu recebi o convite da sua prima, eu vi que o casamento seria no sítio Rosa de Saron. Nesse momento, Carla, Deus me tocou, porque esse nome Rosa de Saron tem um nome, é muito forte para mim. É sempre quando Deus tem algo a fazer
né, com alguém, assim, para eu revelar algo, né, Deus tem que me usar para alguma coisa, Deus me dá esse hino, Rosa de Saron, como se fosse, assim, uma confirmação do que Deus me deu para me falar para a pessoa. Eu olhei assim para ela, né, não entendendo nada, ela falou, Carla, e eu não tinha condições de viajar, porque eu estou me recuperando, tem 6 meses que eu saí de uma UTI, desculpa, ela estava internada, ela conta que ela ficou em coma, e ela teve a oportunidade, assim, de ver um pedaço do céu, e ela fala que, quando ela estava assim, assim, sabe, ela via bolas de fogo subindo, e ela disse que perguntava assim, em pensamento assim, acho que era anjos, né, o que eram aquelas bolas de fogo que ela via, porque ela estava em coma, né, entre a vida e a morte, e os anjos falavam, é a oração do seu povo, né, porque tinha muitas pessoas orando por ela, e quis Deus que ela não subisse, né, não, que ela não morresse, que ela não ficasse lá no céu, e ela teve um encontro, né, ela viu um pedacinho do céu, e ela me contou, né, que foi muito lindo, e tudo, e que quando ela recebeu o convite, Deus falou para ela assim, vai no casamento, porque vai ser muito lindo, mas vai acontecer algo muito triste. E ela falou, mas meu Deus, como que eu vou viajar? Eu não tenho condições físicas nem financeiras de viajar. E Deus preparou todas as coisas e ela viajou. E ele cantando aquele hino, Deus deu uma visão para ela. E gente, eu vou falar uma coisa, eu me agarro a essa visão, porque não que eu sou a supermãe, não que eu sou melhor do que as outras mães, que Deus não veio falar, mas eu precisava daquele, sabe, eu precisava daquilo naquele momento. Deixa eu mudar de posição, porque eu tô muito com dor nos meus ossos. E eu precisava daquela resposta naquele momento. E quando essa irmã falou isso, ai meu Deus, eu tô sem posição, tô com muita dor no meu corpo por causa da fibromialgia. E quando eu fico triste, parece que ataca mais, sabe? E quando essa irmã falou isso, gente, ela falou assim, Deus me deu uma visão do Caio, Carla. E o Caio tava num campo verde, muito lindo. Ela falou que era muito lindo. E ele corria, e as crianças faziam uma roda em volta dele. E ele tava tão alegre, que se eu pedisse ele para voltar, ele não ia querer voltar. Aí quando ela falou isso, eu falei, ai meu Deus, ai meu pai, Jesus, então quer dizer que meu filho vai ficar aí, Jesus no céu, não vai voltar para mim, eu pensando, né? Ela falou, cara, Deus me mostrava o Caio correndo nas pontinhas dos pés. Quando ela falou isso, foi assim, sabe assim, como Deus falando, eu tô falando com você, presta atenção no que eu tô te falando. Porque o Caio andava nas pontas do pé o tempo todo, ele adorava andar nas pontinhas dos pés dele. E ela disse assim, Carla, você tá se perguntando por que que ninguém viu o Caio caindo na água? E Deus te responde que ele cegou a todos naquele momento, que não era para ninguém ver, porque era a hora do Caio partir. E eu falei, meu Deus, falei, Senhor, mas por que Jesus comigo? Por que dessa forma, Senhor? Aí ela falou, Carla, e você tá muito triste porque você tá pensando que o Caio sofreu. Mas na hora do hino, Deus me deu a visão de o Caio parado olhando para a água nitidamente. E passa, ela fala assim, gente, ela fala anjos e ela fala vento, né? Ao mesmo tempo que ela fala anjo, ela fala um vento. Passa assim sobre o corpo do Caio e leva o espírito do Caio. E o Caio desliza na água, e o Caio não sofreu. Gente, espera um minuto, parece que tem alguém levantando. Não. Nesse momento, quando ela falou isso, que o Caio não tinha sofrido, que Deus tinha levado o espírito do Caio antes do Caio cair na água, que ele já tinha caído na água morto. E ela ainda falou assim, Carla, Deus cuidou que o Caio caísse tão levemente, Carla. Eu vi o Caio deslizando na água para ele não se machucar. Quando essa irmã falou isso, eu lembro, gente, que
naquela sala tinha gente da congregação, da Deus é Amor, da Assembleia. E eu tava ali e eu só ouvia línguas estranhas. Parece que Deus desceu naquela sala, naquele momento, sabe? E eu agradeci muito a Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigada porque o Senhor veio falar comigo, Senhor. Porque o Senhor me deu essa resposta, que eu pedi tanto pro Senhor salvar meu filho, mas o Senhor veio falar pra mim que não era hora que era hora do meu filho partir, que ele não ia voltar pra mim. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Durante o velório do meu filho, depois que isso aconteceu, eu não gosto de entrar muito em detalhes, porque eu tenho certeza que vai ter pessoas que não vai acreditar, né, no que Deus fez, no que Deus falou, porque tem pessoas da própria igreja minha me perguntaram, sabe? Mas eu sou muito franca, eu falo, gente, Deus falou que meu filho morreu antes de cair na água, eu creio no que Deus falou. Mas se ele tivesse caído na água, morrido afogado também, Deus falado, olha, ele morreu afogado, foi porque era a hora dele morrer afogado, mas eu estou contigo, eu cuido de você, eu cuido da sua família. Eu também tinha aceitado, porque Deus tinha falado comigo, mas o que Deus falou comigo foi que levou o espírito do meu filho, que ele não tinha morrido afogado. Durante o velório do meu filho, durante a madrugada, chegou, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, é incrível. Era a festa da cidade, né? Era a festa da cidade, 31 de outubro. E veio 2 mulheres e um homem. E essas mulheres estavam com as roupas muito curtas. Eu falei, meu Deus, mas o que essas mulheres estão fazendo aqui, né? Pensei, falei, nossa, que estranho as pessoas vindo no velório dos velórios assim e nem conhecer, né? Pensei. Mas, gente, eu acredito assim que Deus usa quem Ele quer, sabe? E eu peguei, ela chegou, me deu os pêsames, a outra chegou, me deu os pêsames. Aí foi lá pra dentro, tomou um pouco de café, aí voltou. Aí falou assim, ô fulano de tal, olha aqui. Aí o homem veio e falou assim, olha aqui. Porque o meu filho tava assim, muito roxo, assim, com as veias roxas, assim, sabe? Ela falou assim, olha pra você ver esse menino. Esse menino não morreu afogado. Esse menino teve uma parada cardíaca. Aí o moço falou, é mesmo que tá muito roxo. Aí eu olhei aquilo assim, gente, mas eu tava tão anestesiada, não tomei remédio, tomei nada, mas passou, né? Eu não me atinei com o que Deus tinha falado, eu não me atinei o que Ele falou. Aí no outro dia de manhã, muitas pessoas, porque eu cresci na minha cidade, muitas pessoas foram me ver. E eu me lembro que Gorete foi lá e falou assim, Gorete é uma mulher que trabalhava na escola. Falou assim, ô Carla, por que você não colocou uma tesoura debaixo do caixão do Caio? Falei, por quê? Ela falou assim, pra puxar o roxo do rostinho dele. O Caio teve uma parada cardíaca, Carla, olha como é que ele tá. Minha mãe ficou desse jeito, ela morreu de parada cardíaca. Aí eu olhei assim e falei assim, ai, Gorete, não pensou nisso? Gente, dali, fomos enterrar meu filho. Foi o pior momento, assim, né? Quando foi fechar o caixão. Eu chorei muito, gritei muito, muito, muito. E quando chegou lá no velório, lá no cemitério, meu marido não queria que abrisse, mas eu queria ver de novo ele. E eu me lembro que eu peguei na mãozinha dele e falei, vai com Deus, meu filho, eu te amo pra sempre. E me afastei assim, e eu vi assim os narizinhos dele. A boquinha dele foi a última imagem que eu vi. Naquele momento, ele colocou lá dentro daquele lugar e fecharam. E ali eu vi que eu nunca mais ia ver o Caio na minha vida. Foi o pior momento que eu já passei na minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu saí dali, fui pra casa da minha mãe e apaguei. Minha tia me deu um remédio. Eu paguei. Quando eu acordei, a minha mãe tava me olhando e triste, mas eu fiquei com dó da minha mãe e falei, oh meu Deus, por que a gente tem que passar por isso? Meu marido, eu nem falei, né? A hora que ele chegou, o meu marido chegou 9 e pouca da manhã, 10 horas quase. Quando meu marido chegou,
Ele não sabia ainda de nada que Deus tinha feito. E eu tava com muito medo dele brigar comigo, sabe? Porque ele falava assim, Carla, se acontecer alguma coisa com o Caio, com a Evelyn, eu não sei o que eu faço com você, porque eles é tudo na minha vida. Eu falava, meu filho, mas o que vai acontecer com seus filhos? Uma mãe que cuida igual eu, sabe? Aquela mãe, sabe? Sempre em cima. Eu nunca imaginava que eu ia passar por isso na minha vida, mas Deus, ele foi fiel, porque eu ia me sentir pro resto da minha vida culpada de não ter olhado ele, instruir muito ele. Então, lá no fundo eu sabia que ele não tinha caído naquela água por querer, sabe? Lá no fundo eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. E aí, gente, meu marido chegou e ele chorava pra dentro e a lágrima descia, descia, descia. E nisso a gente enterrou nosso filho. E depois eu comecei a tomar o remédio que eu queria tomar, Rivotril. Falei, eu quero tomar remédio, que eu quero dormir toda hora, eu não quero acordar. Mas, gente, eu tomava remédio, mas eu dormia, desmaiava, voltava. Aí cheguei na casa da minha sogra, eu lembro, né, de tardezinha, deitei na cama. E ali eu fiquei, não comi, não fiz nada. Quando foi de madrugada, eu acordei. E quando eu acordei de madrugada, eu gritei, falei, Gil, porque a gente tinha ido lá em fevereiro, né, isso era outubro, fevereiro, março, e o Caio tinha dormido na cama de solteiro, né, com a Evelyn, ou não, nesse dia a Evelyn não tinha ido não, só tinha ido nós três, e o Caio tinha dormido naquela caminha, eu olhei pra aquela caminha, assim, eu não vi ele, eu falei, e eu comecei a chorar, eu comecei a gritar, eu quero o Caio, Gil, eu quero o Caio. Quando eu comecei a gritar, o meu esposo começou a chorar, desesperado, eu também quero, e chorou, 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 tudo que ele não tinha chorado naquele momento. E ele chorava, chorava. E eu tive que ter força pra ele, né? Pra ele e pra mim. E a gente dormiu chorando, agarrado um no outro. E choramos muito. E me lembro que eu fiquei na casa da minha sogra durante 4 dias, né? Aí a gente foi embora na quinta-feira pra São Paulo. Aí chegamos lá na quinta, em Minas, pegamos a minha mãe e fomos para São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi a pior experiência, assim, de chegar na minha casa, a viagem de ônibus sem ele. Porque eu não dormia durante a viagem, né? Porque ele tirava o cinto toda hora e eu tinha tanto medo de acontecer um acidente. Eu acordava e dormia toda hora para pôr o cinto nele, sabe? Porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com ele, se acontecesse algum acidente, estando com o cinto, tava mais, né, protegido. E aí, gente, quando eu cheguei, assim, que eu fui no quarto dele, que eu vi as roupinhas dele, sabe? Que eu peguei assim, e eu falei, meu Deus, nunca mais meu filho vai vestir as roupas dele. Nunca mais eu vou ver meu filho sem eu gritava, gritava. Aí meu marido me abraçava, minha mãe tentava, mas eu não queria nada, eu não queria ninguém, eu só queria morrer, 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 morrer. Porque mesmo Deus tendo falado comigo, eu não queria nada. Então os primeiros dias foram, gente, eu não dormia, eu comia muito pouco. Aí eu pegava o celular, gente, e ficava pesquisando como é a vida depois da morte, o que acontece depois da morte, tudo isso, sabe? Ficava pesquisando, e nisso eu encontrei no Facebook grupo de mães que perderam filhos, né? E eu encontrei várias mãezinhas lá nesse grupo. E voltando um pouquinho atrás, quando a gente pegou a certidão, eu cheguei em São Paulo, eu fui olhar a certidão dele de óbito. E sabe o que estava escrito? Estava escrito assim, ó: parada cardiorrespiratória, vírgula, afogamento. Aí eu perguntei a uma amiga minha, ela falou, Carla, geralmente eles colocam a causa da morte primeiro. E segundo, coloca, né, o que aconteceu, porque se fosse um atropelamento, eu colocava atropelamento. Vamos supor, se fosse ruptura de algum órgão, colocaria e tal. E ali eu tive certeza, sabe, que realmente o meu filho tinha passado mal. E nisso, eu comecei a conversar com as mães de anjo
E eu conheci uma mãezinha que o filho dela tava brincando de corre com tia na sala de aula e caiu, foi reanimado 2 vezes. E na terceira vez ele não conseguiu voltar e ele só tinha 5 aninhos igual o Caio. E ele não sofria de doença nenhuma. E aí, gente, eu fui começar a pensar, sabe, nas coisas, como tinha acontecido. E o Caio morreu dia 31 de outubro de 2015. Eu me lembro que no dia, em maio, acho que foi em maio mesmo, eu levei o Caio num parquinho e lá no parquinho tinha um pula-pula enorme e uma piscina de bolinha. A gente pagava um valor e eles ficavam 10 minutos lá dentro. E eu me lembro que o Caio gostava muito, né? Eu fiz até um vídeo nesse dia. E o Caio pulou no pula-pula, depois foi pra piscina de bolinha. Eu fiquei lá fora, mas o Gil conversando lá fora, assim, lá fora do brinquedo, né? Aí quando eu ficava só olhando pra televisão, quando deu o horário do Caio, o moço falou, olha, já deu o horário do seu filho. Desculpa. Aí eu fui pegar o meu filho. Quando eu cheguei perto, falei, vem, Caio. Aí ele levantou assim, sabe assim, quando a pessoa vai se arrastando. Aí eu falei, o que foi, Caio? Tá passando mal? Aí quando o moço deu o Caio assim no colo do Gil, que eu olhei pro Caio, o Caio não tinha sangue na boca, a boca dele tava branquinha. Eu falei, meu Deus, Gil, tá acontecendo alguma coisa com o Caio. Aí o Gil falou assim, ele deve estar com fome, deve estar cansado. Brincou muito no pula-pula. Eu corri, gente, porque é do lado da praça de alimentação. Eu falei, moça, me dá um hambúrguer pronto. E deixei minha filha pagando e corri. E nisso, o Gil tava dando água pra ele, sentado na mesa do lado. E eu fui, dei hambúrguer pra ele. E passou uns 3, 4 minutos, ele foi voltando, sabe? Ele foi voltando aos poucos. E nesse dia, gente, eu devia ter levado meu filho no médico. Porque nesse dia ele já teve uma demonstração que ele tava com algum problema no coraçãozinho dele. E eu não prestei atenção. Logo eu, né? Que tudo, eu sempre fui muito preocupada. E aí depois que isso aconteceu, a minha mãe ficou comigo 2 meses. E quando ela foi para Minas, o enteado da minha prima, né, que ela casou com um homem mais velho, ele já tinha 2 filhos. E ele disse assim que ele tava brincando com o Caio e com a menininha de 4 anos em volta da piscina, eles estavam correndo. E ele disse assim que a menina falou que queria ir pra piscina pequena. E ele virou e falou assim, vamos, menino. E ele falou assim pra esse rapaz, eu não vou, que eu tô cansado. Foi a última palavra que meu filho falou, que estava cansado. E ele disse que entrou na piscina, ele levantou a menina 4 vezes. O irmão já gritou socorro. E aí, gente, que entra tudo. Esse menino não viu nada. Ele não escutou nada e ele tava perto. E o rapaz que encontrou meu filho, ele disse pra minha mãe assim, que ele tava jogando bola. E ele sentiu uma vontade muito grande, parece que Deus falava com ele, vai na água, tomar banho. Ele falou, vou pular na lagoa, né, que tinha lagoa lá. Aí diz ele que alguma coisa falava, vai na piscina. Ele tomou banho no chuveirão, quando ele virou as costas assim, alguma coisa falou pra ele, vai na piscina. E aí ele pulou na piscina e ele já pisou na mãozinha do meu filho lá no fundo da água. Então assim, gente, eu falo pra vocês, é muito doloroso, sabe? Viver com essa perda é a coisa mais difícil, porque não tem um dia que eu não penso no meu filho. Não tem um dia, assim, que eu não deito pensando nele e eu acorde pensando nele. A tela do meu celular, do meu marido, a tela do nosso celular é a foto dele. E eu acredito que enquanto eu viver vai ser essa foto. O meu Facebook, a foto é dele. Tudo que eu tenho tem ele. Tudo tem ele. A minha casa é cheia de foto dele. Só não tem foto grande dele que meu marido não gosta, sabe? Acho que é muito sofrimento. Mas por mim teria foto dele pela casa toda, sabe? E assim, a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu vivo um dia de cada vez, sabe? Eu brinco, eu rio, tenho momentos de alegria, eu tenho, porque Deus me deu o Cauã depois que eu perdi o Caio. Eu tive um aborto espontâneo em fevereiro, né? Depois, quando foi em julho, eu descobri a gravidez do Cauã, 8 meses depois que eu perdi o Caio. Então, assim, o Cauã trouxe muita alegria pra mim, sabe? E eu sou grata a Deus pela vida do Cauã, pela vida da Evelyn, né? Eu sou grata a Deus pela minha família. Mas, assim, eu sei que o Caio foi um anjo que Deus enviou pra terra pra me amar. E ele me amou muito, e ele foi muito amado no tempo que ele veio comigo, sabe?
E eu não vou pedir desculpa pra vocês porque eu chorei não, sabe? Porque eu chorei porque eu sou a mãe dele, né? E eu lembro dele hoje com muito carinho, mas com muita saudade, me dói muito. As pessoas falam, ah, Carla, você tem que esquecer, não esqueço. Ah, Carla, você tem outros filhos, mas não substitui meus filhos, não substitui o Caio. Eu queria só ele comigo, sabe? Eu só queria ele aqui, Quando eu saio com meus filhos, eu fico triste porque eu queria que ele estivesse aqui também para poder sair comigo. Quando eu comprar roupa para meus filhos, eu queria que ele estivesse aqui para me comprar roupa para ele também. Em novembro foi festividade na minha igreja. Só eu e Deus sabe o tanto que eu sofri, porque todos os domingos que eu me arrumava para ir para a igreja, eu arrumava meus filhos. Eu queria ter ele comigo para ir comigo para a igreja. Então, assim, é muito difícil. Não dá para explicar para vocês a imensidão da minha dor. Mas eu digo para vocês que eu sou uma prova viva de que Deus existe, de que Deus usa os profetas dele para falar com a gente. E eu creio, né, que tudo que Deus falou é verdade, porque a boca do homem diz o que quer, né, gente? Mas logo depois que eu perdi esse bebezinho, eu lembro que quando eu descobri a gravidez desse bebê que eu perdi em fevereiro, eu ajoelhei e falei com Deus. Senhor, no meu banheiro da minha casa, eu falei, Senhor, se eu tiver grávida de uma menina, ela vai se chamar Clara e eu vou amar ela muito. Mas se for um menino, Senhor, eu não sei como ele vai se chamar, mas se for um menino, vai ser a confirmação da sua profecia daquela noite lá em frente o caixão do meu filho. Vai ser a confirmação daquela palavra. E aí, gente, eu perdi aquele bebê, eu fiquei muito desolada. E quando eu engravidei do Cauã, né, eu nem sabia o que era, não sabia se era menino, se era menina. Eu já falei com Deus, Senhor, eu te peço, Senhor, confirma para mim. Se for um menino, vai ser a confirmação da sua palavra. E Deus mandou meu Cauã, lindo, cheio de vida, maravilhoso. E Deus confirmou, através da vida do Cauã, que tudo que ele falou é verdade. Se você não acredita, sinto muito. Eu acredito, isso me basta. Não preciso de ninguém acreditar para mim. Pessoas da minha própria família não acreditam, né? Falar, e se, isso, não interessa, gente. Eu acredito no que Deus falou. E tudo que Deus fala comigo, gente, é o que acontece. Sabe, Deus tem usado os profetas para falar comigo e para honra e glória do Senhor, até que eu tenho suportado essa dor, Deus tem me mantido de pé. Eu luto dia após dia, né, para sobreviver. E eu digo para vocês, fácil não é, mas Deus, ele é fiel e ele cumpre as promessas, né, na nossa vida. E é isso, gente. Para honra e glória do Senhor, eu não tô bem. Eu não falo que eu tô bem, porque eu nunca vou estar bem. Mas eu tô seguindo com o meu marido, com meus filhos, com a minha mãe. E eu luto cada dia, sabe, para ser uma pessoa melhor. E eu sei que Deus tá me vendo e que um dia eu sei que Deus vai me dar a honra de estar de novo com meu filho. Esse é meu testemunho de vida, tá bom? Não vou dizer para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque é um vídeo muito difícil. Mas se você assistiu até aqui, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Boa noite e fica com Deus.